Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está assistindo a reprise dessa aula. Essa aula é maravilhosa, essa aula vai ser uma aula sensacional. Nós vamos falar hoje sobre os segredos dos casais que duram para sempre, que encontram o seu final feliz. E vai ser muito revelador essa aula, tá? Então, para quem está assistindo aqui ao vivo, está chegando, vamos esperar o pessoal chegar. Para quem está assistindo a reprise, continua nessa aula que você vai encontrar aí talvez alguns insights que possam servir para poder você efetivamente fazer alguns pequenos ajustes ou grandes ajustes na sua vida hoje. Talvez você esteja baseando a sua vida com base em escolhas que não são boas escolhas. Talvez você esteja fazendo até essas escolhas com boas intenções, mas talvez não sejam as melhores escolhas. A intenção dessa aula hoje é fazer com que você tenha mais clareza sobre as melhores escolhas que podem levar você até o último dia da sua vida junto da pessoa que você escolheu para conviver. Pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Vai dando um alô aí para a gente saber que vocês chegaram, para que a gente possa continuar. Você que está assistindo a reprise dessa aula, passa aí até a hora em que a gente começar o nosso conteúdo, para que você não fique aí também esperando o pessoal chegar. Eu só garanto a você que a aula de hoje vai valer a pena. Boa noite, Alessandra. A aula de hoje vai valer a pena. Deixa eu explicar para quem está chegando aqui como é que eu cheguei no conteúdo da aula de hoje. Como é que eu cheguei nas conclusões da aula de hoje, tá? Eu achei que, olhando a estrutura do curso, eu precisava ter um conteúdo que fosse mais esclarecedor nesse sentido, que pudesse concatenar várias coisas que a gente viu ao longo do curso, sendo que de um modo mais concreto, de um modo mais fácil, de um modo menos técnico. A gente viu muito conteúdo ao longo do curso de forma técnica. A gente vai lá, mostra como você lida com as emoções, mostra como você lida com pensamentos, mostra como você lida com crenças, mostra como você lida com muita coisa que é técnica. Mas às vezes algumas pessoas precisam olhar para isso com outros olhos, com os olhos da vida real, com os olhos da vida concreta. E aí, por coincidência, eu estava procurando alguma coisa para assistir na Netflix e tem uma série lá que chama Meus Amores. Essa série é a história de 6 casais que vivem efetivamente amores verdadeiros, que já estão casados aí há pelo menos 40 anos, alguns com mais de 50 anos. E aí eu fui buscar também, assim, no meu cotidiano, na minha realidade, e comecei a observar outros casais. Por exemplo, na família de Áurea, tem mais de um casal com mais de 50 anos de casado. E aí eu comecei a observar isso, assistir a série e observar os casais aqui da minha realidade, para poder chegar em algumas conclusões que talvez sejam a grande diferença que fez com que eles conseguissem chegar até onde chegaram hoje, aos 40 anos de casados ou aos 50 anos de casados, tá? Então fica aqui comigo que você vai entender tudo isso. Eu vou citar as características, tá? Eu vou citar as características e você vai tentando se conectar aí com a sua realidade, para que você possa ir fazendo um check se essa característica existe no seu relacionamento ou se essa característica não existe no seu relacionamento. Se essa característica é algo que você precisa incluir ou até mesmo que você esqueceu, não está conseguindo mais enxergar. Todas as características que eu citar aqui, que você esqueceu, ou que você não incluiu, ou que você retirou da sua vida amorosa, traz de volta. Porque tudo que eu falar aqui hoje
faz muita diferença para que você vá longe, para que você viva efetivamente um casamento de final feliz, ou que permaneça casada ou casado para o resto da sua vida, tá? A primeira característica que eu quero trazer para vocês hoje aqui é o seguinte: é muito perceptível nesses casais que existe um cuidado com o outro, um cuidado sensível com o outro. É muito visível como um cuida do outro. Nos momentos simples da vida, nos pequenos momentos da vida, no dia a dia da vida. A Barba, por exemplo, que ela faz dele, a história desses casais, que são casais idosos já, todos acima dos 60 anos, aí você vê, por exemplo, que eles já estão numa situação mais debilitada de saúde. E aí é muito visível que existe um cuidado maior com a saúde um do outro. Um cuidado maior se o outro está cansado ou não está cansado. Um cuidado maior se o outro precisa de uma massagem ou não. Um cuidado maior com a comida do outro, se o outro está se alimentando ou não. Um cuidado maior com a segurança do outro. Eles andam juntos, andam de mãos dadas, às vezes quando estão subindo as escadas em função da idade, aí um apoia o outro, um segura o outro. Então você vê muito visível no cotidiano deles, na vida real deles, porque essa série é curiosa, porque essa série vai mostrando a vida real deles. É como se tivesse alguém escondido ali, vendo o que está acontecendo. É como se fosse uma abelhinha que está escondida ali na vida daqueles casais que já têm mais de 40 anos de casado, para ver como é que eles se comportam. Não é uma série emocionante, não é uma série impactante, não é uma série que você vai ficar grudada para assistir, mas é uma série que vale muito a pena você assistir se você tiver esses olhos de curiosidade, que você busca ver. Boa noite, Dora. Que você busca ver e que você busca entender, tá? A série chama Meus Amores, da Netflix. 6 histórias de amor verdadeiro. Então é muito visível essa atitude do cuidado um com o outro. Quando você percebe que o outro está sentindo uma dor, aí você vai lá e tenta resolver. Você está junto, você pergunta, você se interessa, você faz algum agrado, você faz um cafuné, você faz a barba, você faz uma massagem nos pés. E essa interação entre o casal está de alguma forma sempre acontecendo. Agora, uma coisa curiosa que é perceptível ao longo dessa série é que a mulher ela tem um papel de cuidadora maior do que o homem. A mulher tem um papel de cuidadora maior do que o homem, talvez seja da natureza da mulher. Eu já vi isso também em outros livros, dizendo que faz parte da mulher essa característica de ser cuidadora. E isso não significa que o homem não cuide. É claro que o homem precisa cuidar também. Mas a mulher assume esse papel de cuidadora mais do que o homem. E está sempre, de alguma forma, ajeitando ou ajustando as coisas. A segunda característica que eu vi nesse estudo que eu fiz foi o seguinte: existe muita cumplicidade entre o casal. O que é que significa isso, Marcelo? De que forma isso acontece? A cumplicidade ela se revela na prática com um ajudando o outro. Como eu falei, esses casais eles já têm uma idade mais avançada. Então, às vezes, um tem mais dificuldade de andar, um tem mais dificuldade na saúde, e você percebe que um está sempre junto do outro para poder fazer alguma coisa para ajudar. Seja nos trabalhos de casa, seja no trabalho mesmo, porque você vai ver, daqui a pouquinho eu vou falar, eles não param de trabalhar, eles são pessoas ativas. Então tem sempre um ajudando o outro a fazer alguma coisa. E há uma reciprocidade nisso. Cada um, às vezes, tem o seu papel. Em algum desses casais, por exemplo, a mulher ocupa um papel de cuidar do lar e o homem ocupa o papel de cuidar do resto. Isso é reflexo, claro, de uma geração que é antiga. Mas eles têm esse lugar muito bem definido. Qual é o lugar de cada um?
e cada um ajuda o outro no seu lugar. Por exemplo, é muito comum que eles trabalhem na lavoura, que eles tenham algum contato com a natureza, que eles tenham cada um tem o seu trabalho ali. E aí você percebe que, em dado momento, um vai lá para ajudar o outro. Seja fornecendo alguma coisa que facilita, uma comida, uma conversa, seja efetivamente botando a mão na massa e ajudando. O homem, às vezes, ajudando dentro de casa, a mulher, às vezes, ajudando dentro do trabalho do homem. E olha que são pessoas idosas, são pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Isso é outra curiosidade que eu percebi. Então, eles viajam juntos, existe cumplicidade aqui na área de lazer, no campo do lazer. Eles caminham juntos, existe cumplicidade aqui também no campo da saúde. E uma coisa muito característica que eu vi nesse estudo, nessa série, e olhando aqui de forma concreta na família da minha esposa, é que, por conta dessa cumplicidade, não existe aquela disputa. Você não vê eles disputando hora nenhuma. Você não vê os casais em clima de rivalidade. Você olha para eles em cada uma das 6 histórias e percebe um clima de aliança muito presente. Não existe o clima de rivalidade. Existe um clima de aliança muito presente. E essa característica é super importante. Aí vem outra característica que eu anotei aqui, que é o seguinte, e isso aqui é curioso também. A mulher, como eu disse, além de ter essa característica de ser mais cuidadora, ela também passa a assumir uma característica de ser a pessoa mais forte. A mulher, normalmente, em cada uma dessas 6 histórias, em cada um desses 6 casais, ela está ocupando um lugar de liderança diante do homem. Mas o curioso não é isso. O curioso é que não é uma liderança imposta. Não é uma liderança baseada no poder. É uma liderança baseada no consenso. É nessas horas em que a gente começa a ver aquela história de que o sexo frágil não tem nada a ver com a mulher. O sexo frágil realmente é o homem. Porque na maior parte desses casais que eu estava estudando, e que já chegaram aos seus 40 ou aos seus 50 anos de idade, quem decide as coisas, na maior parte das vezes, as coisas do casal, tá? Quando o casal está diante de algo que é para o casal, que é para os dois, a palavra final normalmente é da mulher. A mulher assume um papel de liderança dentro do contexto da relação, não dentro do contexto da vida do homem, da vida pessoal do homem, mas dentro do contexto da relação, a mulher ocupa um papel de liderança. E aí, como é que ela faz isso, Marcelo? É curioso isso, porque é o seguinte: essa mulher, ou essas mulheres, elas chegaram num nível de sabedoria que agem assim. Quando tem alguma coisa para decidir com o seu marido, elas abrem a possibilidade de opinião. O que é que você acha, marido? Como é que a gente decide isso? É como se ela estivesse querendo que ele decidisse. Mas a partir do momento que ela faz isso, que ela abre a oportunidade para que o homem diga a sua opinião, para que o homem se manifeste como uma solução, ela mostra que não está em disputa, em rivalidade. E normalmente o que acontece é que o homem diz: não, decida você, não, resolva você, o que você resolver para mim tá bom. E isso vai acontecendo com uma constância e me parece que ao longo do tempo isso vai se tornando algo comum, padrão. Então, principalmente as decisões que têm a ver com família, que têm a ver de cunho emocional, e até mesmo as decisões mais estruturantes da vida do casal, no final das contas, depois de 40 ou 50 anos de casado, é a mulher que está liderando essa relação. Porque a mulher, ela é emocionalmente muito mais forte do que o homem. Sempre foi e sempre será. É uma grande ilusão achar que o homem é um polo mais forte do que a mulher. O homem, por não ser mais forte do que a mulher, do ponto de vista emocional, do ponto de vista da estrutura interna, ele usa a força.
física para tentar se sobressair. Mas, com o passar do tempo, isso não se sustenta e a verdade se revela. E a verdade é que a mulher assume o seu verdadeiro posto de liderança e de fortaleza, né, diante da relação. Mas assume com sabedoria, não assume impondo, assume porque é eleita. E isso aqui é mais interessante, assume porque é eleita. E porque ela quer também, claro. E isso não significa que ela vai decidir a vida do marido. Isso não significa que ela vai fazer papel de mãe do marido. Significa apenas que nas decisões conjuntas, que impactam na vida dos dois, normalmente é a opinião dela que prevalece. Isso é muito curioso e vale a pena pensar, porque eu vou falar depois, para não antecipar, tá? Mas guarda isso aí. As decisões não são impostas. A liderança não é imposta. A liderança é eleita por ambos, mas principalmente pelo homem. Uma outra característica que eu vi que é muito importante na vida desses casais é o seguinte, e isso aqui impacta de uma forma bem grande com a realidade que a gente vive hoje. E é por isso que você vê, às vezes, tantas pessoas perdidas, tantos casais perdidos, porque não conseguem perceber isso. Quando você vai assistir a história desses 6 casais, e quando você vai ver também na vida real, aqui na minha vida real, com os casais que eu conheço que têm mais de 50 anos, de casados, você vai ver que eles têm uma vida muito simples. Em todas as situações, a vida do casal é uma vida simples. Eles não estão subordinados à tirania dos desejos. Não estão subordinados à tirania dos desejos. Eles não precisam, por exemplo, do luxo para se sentirem felizes. Eles não precisam, por exemplo, do status para se sentirem felizes. Eles não precisam, por exemplo, de estar num polo de destaque, seja dentro do seu contexto familiar, seja no seu contexto social, para se sentirem felizes. Então a vida é extremamente simples. O ser se sobrepõe ao ter. E o ter, ele só faz sentido diante da necessidade, não do poder, não do status, não do destaque. E às vezes a gente vê tantas pessoas se sentindo infelizes porque não tem o que os outros têm, porque não tem o que ostentar, porque não são tratadas como alguém de destaque. E veja que é só um ponto de vista, que é só uma perspectiva de como você leva a sua vida. Esses casais, quando você observa, alguns vivem inclusive em extrema pobreza, mas são felizes, porque se contentam com o simples. Não vivem a tirania dos desejos. Isso não significa que eles não batalhem para crescer, que eles não batalhem para aumentar o seu patrimônio, que eles não batalhem para produzir mais, porque alguns trabalham na zona rural. Isso não significa isso. Significa apenas que isso, o dinheiro, o luxo, o crescimento, não é o que move a busca pessoal deles. Não é o que move. E o que move, na verdade, é esse espírito de contentamento. Eles encontram a felicidade no ser e não no ter. Isso choca com a realidade de muitas pessoas, principalmente depois que a rede social chegou aí para poder fazer esse enxame de comparação, e como a gente não está preparado para isso, como a gente vive dentro de um capitalismo animal, a gente termina se tornando vítima desse contexto. E olhe mais uma vez que é apenas uma forma de você ver a vida. Você aprendeu por conta da cultura, por conta da sociedade, por conta do que você viu dos seus pais, por conta do que você vê na vida dos seus amigos, que o simples não tem valor. E é exatamente o oposto. A realidade mostra exatamente o oposto. É o simples que vai longe. É o simples que vai longe.
Aí veja uma outra característica desses casais. Veja como é curioso isso. Existe admiração entre eles. De alguma forma, eles conseguem continuar admirando o seu marido ou a sua esposa por todo o tempo em que eles estão juntos. E é claro que para fazer isso, eles decidem focar nas qualidades que o outro tem em cada momento da vida. E aí veja, por mais que eles tenham envelhecido, por mais que o corpo deles tenha envelhecido, eles continuam se achando belos. Eles continuam valorizando outras qualidades, outras características que geram admiração um no outro. E aí você veja como o elemento da admiração é importante para que eles continuem juntos, para que eles continuem decidindo ficar todos os dias ao lado um do outro. E às vezes a gente esquece disso. A gente começa a olhar sempre mais para o defeito do outro. E o segredo está exatamente no inverso. O defeito vai existir. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas o grande segredo é você conseguir destacar no seu marido, na sua esposa, o que é que ele tem de bom. Mesmo que o tempo passe, que ainda permanece de bom. Ou mesmo depois que o tempo passe, o que é que ele adquiriu de bom. Que quando o tempo foi passando, ele foi aprendendo, ou ele foi crescendo, ou ele foi se dedicando em construir. Aí você vai começando a admirar. Esse elemento é muito importante. Existe admiração entre eles. O outro elemento, sexto elemento, que faz parte da vida desses casais que vivem 40 ou 50 anos, que vivem, enfim, o resto da vida juntos. O outro detalhe, outra característica, essa aqui é bem interessante. Eles cultivam bons momentos juntos. Eles vão construindo uma história de bons momentos. E é perceptível isso quando você assiste a série, quando, por exemplo, eles pegam os álbuns de fotografias e, ao redor da família, começam a contar as histórias que aconteceram. Eles começam a lembrar dos bons momentos e começam a contar para suas famílias, para os seus amigos, sobre aqueles bons momentos. Então, observe que, ao longo do tempo, eles foram cultivando bons momentos. Eles não deixaram que a vida fizesse por conta própria. Eles foram escolhendo cultivar bons momentos. E aí você percebe nas histórias, por exemplo, que os bons momentos são momentos de viagem a dois. São momentos que eles saem para passear juntos para algum lugar diferente. São momentos que eles estão efetivamente celebrando algo junto com a família. São momentos em que eles estão realizando sonhos juntos. Sonhos que foram sonhados juntos. E esses momentos vão ficando registrados. São momentos também em que eles, de alguma forma, estão em contato com a natureza. Então, isso aqui é muito importante. E às vezes a gente se desliga disso. Às vezes a gente deixa que o comodismo chegue. Mas ter cuidado com isso faz com que você construa boas lembranças. E as boas lembranças conectam uma vida na outra. Na verdade, o que fica do passado e que une são as boas lembranças. Isso, inclusive, é importante para você conseguir começar também a superar as más lembranças, que eu falo já já sobre isso. Mas veja, eles sonham sonhos juntos. Isso é uma outra característica. De alguma forma, eles estão com alguma meta para fazerem juntos. Eu vou dar exemplo. No caso do Brasil, tem um casal aqui do Brasil, nessa série. Inclusive, é um casal de duas mulheres. Elas se casaram e conviveram juntas até a época da gravação da série. Tinham 43 anos de casadas. A diferença entre uma e outra, mais ou menos uns 10 anos. Uma tinha 65, a outra acho que tinha 53, por aí. O sonho que elas estavam construindo juntas era de construir uma casa fora, porque elas viviam lá na Rocinha, fora da Rocinha, numa zona rural. E foi assim que elas dedicaram a vida, né? De alguma forma alimentando esse sonho, alimentando esse sonho, alimentando esse sonho, até que elas conseguiram construir a casa. Então, sonhar alguma coisa junto com o seu marido ou com a sua esposa conecta
por longo tempo. Tem um outro casal, que é um casal que vivia na Coreia. Esse casal estava junto também, eu acho que já, talvez, há quase 50 anos. E o sonho que eles tinham juntos era de manter a produção. Eles tinham a produção de um mexilhão que eles criavam lá no mar. E eles sonhavam juntos isso. Eles iam para o barco, eles iam pescar, eles cuidavam da rede, eles cuidavam do tratamento do pescado, e eles sonhavam isso juntos. Ou seja, tinham uma meta para ser construída para o futuro. Veja como isso é interessante. Eles tinham uma meta que os mantia unidos, não só no presente, mas para o futuro também. Porque para poder eu realizar um sonho, né, é algo que está lá no futuro, eu preciso fazer algo hoje, junto com a outra pessoa. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo algo hoje junto com a outra pessoa, eu estou me conectando com ela ou com ele, com algo que está lá no futuro. E é lógico que isso tem uma força muito grande para unir o casal. Então eles sonhavam juntos e também colecionavam bons momentos. Pequenos momentos, nada extraordinário, nada extravagante, mas bons momentos. É a hora em que eu chamo o meu marido, a minha esposa, para poder dar um passeio na pracinha. É a hora em que eu chamo o meu marido, a minha esposa, para ir no cinema. É a hora em que eu chamo o meu marido, a minha esposa, para poder falar da próxima viagem que a gente pode fazer juntos. Né? Esse ano ainda, talvez, ano que vem, talvez, não sei, dependendo do planejamento financeiro de cada um. Mas se você, por exemplo, tem sonho de conhecer, e ainda não foi, conhecer algum lugar fora do Brasil, por que não sonhar junto isso com o seu marido? Por que não construir isso junto com o seu marido? E é lógico que só faz sentido isso quando as pessoas estão sintonizadas, né? Observe que a sintonia era algo que era muito presente também nessas relações, nessas histórias. Por mais que cada um tivesse a sua vida, e essa é uma outra característica que eu vou falar daqui a pouco, mas de alguma forma a união estava em primeiro lugar, certo? Então cultivavam bons momentos juntos, sonhavam sonhos juntos. Tinham muitos momentos na natureza. Outra característica que era comum entre eles era o seguinte, essa aqui é importante demais. Por mais que existisse diferença, por mais que existisse divergência de opinião entre eles, por mais que essa divergência de opinião até gerasse algumas brigas entre eles, o que eles sabiam fazer de diferente das outras pessoas é que eles conseguiam respeitar as diferenças. Eles tratavam a opinião apenas como uma opinião diferente da sua. Eles não tentavam impor algo, definir algo como a coisa mais certa. Existia um respeito muito grande da opinião da outra pessoa. Até na hora da briga, de tal ponto, de tal modo, que por mais que a diferença fosse grande, em nenhum momento a união era contestada. Em nenhum momento a diferença era forte o suficiente para poder abalar a união do casal. Então eles tinham uma clareza muito forte de que opinião é apenas opinião e tem a ver apenas com uma pequena parte da vida do casal. E a vida do casal não se resume a isso. Então, essa tendência que a gente tem de ditar a regra, de dizer, de impor, isso efetivamente vai minando o relacionamento. As relações que chegam a 40, 50 anos não se aprisionam aí, tá? Então, existem diferenças, mas as diferenças são respeitadas. Por mais que efetivamente isso possa gerar briga. E olha que interessante, aqui é uma característica muito forte do amor. O amor, ele tem por característica principal aceitar diferenças. É claro, aceitar as diferenças que cabem, né? Que não violam de alguma forma a integridade do outro.
Mas o amor tem essa característica, a aceitação. Depois que o casal passa por toda aquela fase de adaptação que todos passam, chega a fase em que o amor aceita. É por isso que a união ela permanece como algo que é mais importante. Tá? Porque tudo que tinha que mudar já mudou. As diferenças vão passar. As diferenças não vão fazer tanta diferença. São apenas opiniões diferentes. Depois tudo se resolve. Próxima característica, Marcelo, interessante é o seguinte, e essa aqui é super importante, vocês já sabem disso, mas é sempre bom a gente lembrar, é o seguinte. Todos esses casais que viveram mais de 40 ou mais de 50 anos na vida real, eles tinham a sua vida pessoal bem resolvida. Eles ocupavam o seu tempo na sua vida pessoal de uma forma ativa. Eles não ficavam dependendo para viver a vida do outro. Por exemplo, como eles são casais à moda antiga, se a mulher cuidava da casa, a mulher cuidava da casa. Se o homem cuidava do trabalho, o homem cuidava do trabalho. Cada um fazia o seu papel e se sentia feliz com isso. Não ficava dependendo do que o homem fazia ou não fazia. Não ficava esperando o que o homem fazia ou não fazia. A mulher, ela tinha um foco muito forte na sua vida. E a sua vida era uma vida muito valorosa para ela. Ela valorizava o que fazia na sua vida. Todos eles se sentiam bem dentro da própria vida. Você não vê em nenhum desses casais nessa série, ou nos casais que eu olho aqui pessoalmente, um nível de insatisfação com a própria vida. Façam o que eles façam, pouco ou muito. Eles se sentem confortáveis na própria vida. Essa é uma observação que eu vou fazer no final. E isso só acontece porque eles entenderam que a sua vida precisa ser nutrida dessa forma, que a sua vida tem um valor muito grande, tá? Então, viver a vida do outro é algo que vai destruindo a relação. E por mais que eles se amassem, por mais que eles estivessem conectados, isso não impedia que eles vivessem a própria vida. Por mais, inclusive, que uma fosse dependente do outro financeiramente, isso não impedia que ela vivesse a própria vida. Que ela encontrasse satisfação na própria vida. Que ela encontrasse satisfação na simplicidade da sua vida. Observe que em nenhum dos casais eu encontrei uma comparação entre o homem e a mulher. Quem faz mais? Não, ele faz mais, ele está recebendo mais atenção, ele ganha mais dinheiro, ela ganha mais dinheiro. Não existe isso. Não existe essa comparação. Eles são felizes dentro da própria vida. Isso faz com que eles consigam também ser felizes dentro do relacionamento. Essa consequência aqui, essa característica aqui é importante demais, demais da conta, porque também é outro grande problema que todo mundo vive. Uma outra característica, a nona característica desses casais que vivem muito tempo, que são casais duradouros. Se está fazendo sentido para vocês, vai dizendo aí para mim, para poder eu não ficar aqui falando sozinho também, tá? Mas veja, próxima característica que é marcante nesses relacionamentos de longo prazo é a seguinte: existe bom humor. O bom humor é algo que está sempre presente entre eles. A vida é uma vida leve. Eles fazem graça, inclusive, com as coisas mais sérias. Eles fazem graça, inclusive, na hora da doença. Eles fazem graça da velhice. Eles fazem graça da dor. Você vê, quando você assiste a série, você vê que eles riem por bobagem, riem por pouca coisa, riem do simples. E isso faz muita diferença, porque isso torna a vida mais leve, a vida mais tranquila de ser vivida. Então, para fazer isso, eles não levam as coisas para o lado pessoal. Por exemplo, em vários dos episódios, você vê que existe algum que está adoecendo. Ou você vê também que, às vezes, existe a discordância entre um e outro.
Agora, no último episódio, eu estava assistindo, que é de um casal indiano. Aí o marido faz assim: e se eu discordar de você, isso vai dar problema? Aí a mulher faz assim: vai dar problema. Aí ele faz: tá, tudo bem. Então, assim, o que acontece? Veja, aqui a posição da mulher se sobrepondo, né? O marido avalia: será que isso é importante mesmo para poder eu efetivamente exigir? E aí ele não entra na disputa. Ele permite que, nesse aspecto, ela dê a decisão final. Mas ele não leva para o lado pessoal. Ele não leva assim: poxa, a minha mulher não está olhando para mim. Poxa, a minha mulher só quer ficar, só quer dizer as coisas, só quer ter a palavra final. Ele não leva para o lado pessoal. E ele leva na brincadeira. Aí você vê que depois ele ri. Depois ele ri dessa conversa. Porque ele olha para ela e possivelmente ele enxerga o lado bom da história. Ele enxerga que ela está decidindo isso por uma causa que é importante para ela, nesse caso. Esse aspecto específico que eu estou falando, lá da história deles, não tinha a ver com nada que era importante para o casal. Tinha a ver com uma situação referente à filha deles ou a uma sobrinha deles, algo assim. Então não era um assunto de grande impacto. Eles só tinham opinião diferentes. E aí ele olha para ela e percebe que isso é importante para ela, decidir nesse momento. E aí ele, tudo bem, e ele acha graça até disso. É um casal indiano que vive em extrema pobreza, mas que demonstra um nível de felicidade muito grande. Eles vivem uma serenidade muito grande. Então, mais uma vez, aqui, a união está em um lugar superior a essa disputa de poder, tá? E é por isso que, estando a união num lugar superior, o casal consegue fazer graça com isso. Estando a consciência num lugar superior, o casal consegue fazer graça até da doença ou da morte. Tem uns episódios que uma das senhoras, uma das mulheres, né, já bem idosa, ela precisa fazer uma cirurgia e corre risco de vida, mas ela mesma faz brincadeira com a própria doença. E olha que coisa interessante também, quando ela faz isso, quando ela faz brincadeira com a própria doença, ela está demonstrando uma outra característica que é importante também, que é o otimismo. São casais que não estão muito apegados ao problema. São casais que não estão muito apegados à dor. São casais que olham a vida com mais otimismo, com mais leveza. Colocando a prioridade onde efetivamente leva eles para um patamar de longevidade e saúde dentro da relação, tá? Então, nona característica, existe bom humor entre eles, graça, brincadeira, sobre bobagem. A vida é leve. Décima característica, Marcelo, e essa aqui é importante, né? Principalmente na idade mais avançada, mas uma coisa que eu observei entre todos eles, inclusive aqui na minha realidade também, é que eles são sempre muito ativos. Você percebe que durante toda a vida, porque se eles chegaram assim na vida, na terceira idade dessa forma, é porque foram assim ao longo de toda a vida. Eles são pessoas que estão em atividade fazendo algo. Não são pessoas que pensam daquele tipo assim: meu Deus, eu não vejo a hora de me aposentar. Eu não vejo a hora de sentar no meu sofá, colocar os pés, as pernas para cima e ficar assistindo televisão. Nenhum deles pensa assim. Todos eles são casais ativos. Vou falar, por exemplo, aqui do meu sogro. Meu sogro tem 81 anos. E ele é a pessoa, agora mais não, mas ainda é. Agora mais não por conta que as escolas estão paradas, mas ele até essa história de pandemia, ele era a pessoa que ia muitas vezes pegar o neto na escola, levar o neto na escola, levar o neto na universidade, trazer o neto da universidade, resolver alguma coisa para alguém em algum lugar, né? Mas ele ia. E ele não precisava ir. Ele poderia ficar lá no sofazinho dele, porque ele já está aposentado, tem anos que está aposentado. Não precisava fazer nada disso, porque também cada filho tem o seu pai, ele era só avô. Mas de alguma forma ele estava sempre ali, presente, ativo.
A minha sogra, por exemplo, é uma pessoa que está sempre presente e ativa, cuidando de alguma forma dos netos. É quando um filho precisa, é quando uma filha precisa, e aí traga para cá. E ela fica com os netos. E ela resolve tudo dentro de casa, e ela faz tudo, tem 70 e poucos anos também, mas é ela que faz tudo, ela que resolve tudo. Então, veja, é uma característica importante que a gente precisa levar desde já para a vida adulta, para a terceira idade. Eles são muito ativos, eles dirigem, eles fazem tudo, eles não dependem de ninguém, não dependem de filho algum. E eles trabalham até o último dia de vida. Até enquanto o corpo pode, eles trabalham. E trabalham porque entendem que o trabalho move a vida. E o ser humano precisa desse movimento para poder continuar vivo. E aí você vê em todos eles, em todos os casais, em todos os episódios, alguma coisa eles fazem, tá? Alguma coisa eles fazem. Que bom que está gostando, Larissa. Que bom que está gostando. É isso. Então, eles são fisicamente ativos. Eles caminham juntos, eles trabalham juntos, eles dirigem, eles não se contentam com a acomodação. E eles fazem isso porque isso, de alguma forma, preenche um lugar importante na vida deles, tá? Eles se sentem úteis também quando fazem isso. Exatamente, a Dora está colocando aí. Então preste atenção, essa é a 10ª característica. 11ª característica, essa aqui vocês também sabem, mas a gente precisa destacar. Eles são pessoas que têm, apesar da idade, apesar das dores, apesar das doenças, todos eles têm uma vida social saudável, têm uma vida social ativa. Nenhum deles eu vi aquele casal que vive absolutamente sozinho. Eles são independentes, por mais que seja a idade, por mais que eles já estejam quase já com o pé na cova, como diz a história. Mas eles não são dependentes de outras pessoas, não precisam do filho ficar, não precisam de ninguém ficar. Eles vivem de forma independente. Mas, apesar disso, eles convivem com outras pessoas. Eles possuem amigos que convidam para sua casa nos momentos festivos, ou que convidam para sua casa apenas para se divertir. Tem um episódio, acho que é o primeiro episódio da série, em que você vê isso perceptível, quando eles chamam os vizinhos para jogar baralho. Ou então chamam os filhos para jogar baralho. Então você veja que a presença de outras pessoas está na vida deles não por uma necessidade de dependência, mas para somar alegria, para somar a conexão, a convivência, a troca. Celebram nas festas comemorativas, às vezes celebram só entre eles, mas celebram juntos. Mas na maior parte das vezes você vai observar que eles estão unidos a alguém. Aqui na minha realidade também. Até antes dessa pandemia, a família tinha o costume de se reunir pelo menos uma vez por mês para se confraternizar na casa de alguém. Todo mês era na casa de uma pessoa diferente, para se confraternizar. E claro que eles estavam presentes também. Então observe que eles não se isolam do mundo para viver aquele ninho de pombinhos, só eu e ela. Não. Tem amigos, tem família, tem momentos juntos felizes, para poder agregar aquela alegria que eu falei, aquele bom humor que eu falei antes, tá? Então tem vínculos sociais ativos. Outra coisa interessante, outra característica interessante, a 12ª característica, que é a seguinte: parece ter um senso de gratidão muito forte entre eles. Como eu falei, a vida deles é uma vida simples. E apesar disso, eles são felizes. Por que que isso acontece? Porque o senso de gratidão pela vida é mais elevado do que o normal. Eu não fico pensando no que eu não tenho. Eu sou grato pelo que eu tenho. É perceptível quando você vai avaliar que eles consideram a vida deles como uma dádiva, não como um peso. Não importa como a vida esteja, é uma dádiva.
é um presente. Existe um senso de gratidão muito grande. Não importa como a vida esteja, é uma dádiva. Não importa se eu estou doente, é uma dádiva. Não importa se eu não tenho luxo, é uma dádiva. Não importa se a colheita desse ano não foi boa, é uma dádiva a vida. Não importa como esteja, é uma dádiva a vida. Isso demonstra um senso de gratidão gigantesco para com o Criador. E isso faz com que a vida seja uma vida muito mais leve também. Essa característica é super importante. Uma outra característica que a gente vê assim em alguns momentos, em algumas cenas desses casais, é o seguinte: é que aqui e acolá eles trocam elogios. E por mais que eles já estejam já idosos, às vezes até eles trocam elogios assim falando da beleza do outro. Tem um casal que eu lembro, que é o casal do Japão. Ele foi um homem que teve hanseníase, que antigamente eu chamava de lepra, né? E ele viveu 15 anos dentro internado, dentro de uma instituição que cuidava de leprosos. Ele não imaginava nunca que ele fosse sair daquela instituição. E lá dentro da instituição, ele conheceu a quem seria a futura esposa dele. E essa mulher se apaixonou por ele. Ele, se você for ver, assistir essa série, ele é uma pessoa que tem o rosto um pouco deformado, né? Ele não tem beleza. Mas, de alguma forma, ela consegue enxergar beleza. De alguma forma, ela faz elogio para ele. Você vê em outro casal também, você vê até falando assim em tons mais picantes. Você vê eles conversando em tons mais picantes. Eu acho que é o segundo episódio. Eles estão sentados na cadeira. A vida é uma vida mansa. Ele, o velhinho, está sentado na cadeira, e aí ela vem, e aí ela solta uma piada assim mais picante, faz um elogio mais picante para ele, e ele fica com essa conversa mais picante também. Então, eles trocam elogios. E são elogios que eles conseguem enxergar na idade que eles estão. Mas observe que se existe lá na frente, na terceira idade, é porque também existiram ao longo da vida. Eles foram cultivando isso. Como eu falei, eles têm um foco de visão mais voltado para o que é positivo e não para o que é negativo. Então, aqui e acolá, você vê esses elogios acontecendo também. Aí uma outra característica que é interessante, 14ª característica. Essa daqui é uma característica importante demais e que a gente não consegue fazer com facilidade, mas que você percebe que é uma característica que leva os casais lá para frente. Qual é essa característica, Marcelo? Eles não deixam pendências do passado. Em nenhum momento, em nenhum desses casais, não só na série, mas como aqui também na minha realidade, você vê algum dos dois sofrendo por pendência do passado. E para fazer isso, eles consideram o erro como se fosse algo natural do ser humano. Todo ser humano vai errar, faz parte da vida, a gente aprende a lidar com o erro e supera. A gente aprende a lidar com o erro e supera. A gente perdoa e supera. Né? Enquanto eles decidem estar juntos, não deixam pendências do passado interferirem no presente. Errou, aprende, supera. Tá? E é claro que às vezes isso é difícil, mas inclusive no episódio que fala do casal aqui do Brasil, das duas mulheres, né, que convivem, a história delas, ela contou que elas têm filhos, inclusive, as duas têm filhos, né? Não foram adotados, foram filhos biológicos. Como é que elas tiveram filhos biológicos, né? O que acontecia no caso delas? Na hora da briga, porque todo casal briga, na hora da briga aconteceu por 2 vezes de uma delas se envolver com um homem e engravidou. O que aconteceu com isso depois? Foi a razão da separação delas? Não foi. Nesse caso, não foi. Nesse caso, as crianças nasceram, inclusive elas criaram as crianças juntas. Por que, Marcelo? Como é que elas conseguiram fazer isso?
porque existe aquele senso de união que eu falei, ele era maior do que aquele senso de individualismo. E mais do que isso, era perceptível no caso delas que foi um erro, que foi um deslize, que foi um equívoco. Não era algo que era frequente, não era um desvio frequente. E eu não estou falando aqui nem defendendo assim, você tem que aceitar tudo, não. Mas é preciso ter essa clareza, essa diferenciação, no sentido de que olhar para os erros como erros, olhar para a postura que continua, que se perpetua, não como um erro, mas como uma escolha errada. O erro a gente pode superar. Uma escolha que se perpetua, às vezes fica difícil de superar, né? E aí cabe a cada casal decidir até que ponto a união ainda é maior do que o erro. Mas nesses casais que chegaram até os 40 ou 50 anos de idade, todos eles consideraram a união maior do que o erro. E todos os erros ficaram no passado, não foram levados para o futuro. Houve a superação, houve o perdão e o casal seguiu, tá? Isso aqui eu sei que não é fácil de fazer, mas é uma consciência. Vale a pena ficar dentro da relação? Se vale a pena ficar, não vale a pena levar nada do passado para o futuro. Se não vale a pena ficar mais, eu vou sair. Mas ficar dentro da relação, trazendo o passado para o futuro, destrói completamente a possibilidade de continuidade dessa relação, em curto prazo. Aí veja, próxima característica, estamos já terminando, tá? 15ª característica. Em alguns casais, a religião era um fator de união muito forte entre eles. Em alguns casais, a religião era um fator de união muito forte entre eles. No casal aqui do Brasil, eles tinham uma religião igual. Né? No caso deles, era a Umbanda. No casal indiano, eles tinham esse hábito de cultivar a religião e de orar juntos. Então, para alguns casais, isso pode fazer muita diferença. Né? Cultuar a mesma espiritualidade, trabalhar juntos a espiritualidade, nutrir juntos a religião. Isso pode ser um ponto, inclusive, muito forte de união para que possa levar esse casamento lá para frente. Outra característica, 16ª característica. Nossa, é muita coisa, tem que anotar isso depois, hein? 16ª característica. Todos eles, se você for ver, todos eles possuem uma conversa mansa. Todos eles possuem uma conversa mansa. Em nenhum deles você vê assim uma conversa mais ácida, uma palavra mais ofensiva, uma palavra mais cortante. Você não vê isso. Por mais que exista diferença, por mais que exista divergência, a palavra é sempre mansa. Por quê, Marcelo? Como é que eles conseguem fazer isso? Porque a união está acima do individual, no caso, nas situações em que se trata da relação, vida conjunta, vida a dois. Então, se a união está acima do individual na vida a dois, e eles sabem, lógico, que a acidez, que o corte da palavra machuca a outra pessoa, lembra que eu falei lá no começo que eles têm um senso de cuidado muito grande? Se vão machucar, se não vão machucar, como é que a outra pessoa está efetivamente sentindo. Então, eles têm uma comunicação mansa. E isso é muito importante para conseguir manter o clima de paz dentro da relação. Todos eles, se você for ver, por mais que eles briguem e brigam, todos eles, não teve um que diga assim, nunca brigou. Todos eles brigam. Inclusive aqui na vida real, né, as pessoas que eu conheço da família brigam.
né? E às vezes brigam até, de certa forma, com frequência. Mas, apesar disso, o clima de paz prevalece, porque a comunicação é mansa. Porque o que aconteceu ontem não vem para hoje. Porque, inclusive, se eu deixei alguma pendência ontem, eu vou resolver hoje. Eu vou reparar o dano. Eu vou tentar desfazer o mal que eu fiz. Tá? Então, a conversa é mansa. A última característica, Marcelo. A última característica. A vida deles é feita de rotinas. Existe rotina na vida deles? Existe. Mas não é uma rotina acomodada. Isso aqui é uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado a partir de já, de agora. Não é uma rotina acomodada. Eu falei em uma das características que eles têm uma vida ativa. Então, eles estão sempre fazendo alguma coisa, dentro de casa e fora de casa, ou trabalhando, ou resolvendo alguma coisa da própria vida, ou resolvendo alguma coisa da vida de um parente, mas eles estão sempre fazendo alguma coisa diferente. Então, não dá para poder viver aquela sensação de rotina acomodada. Existem boas rotinas. Todos os dias saem para trabalhar, todos os dias cuidam de algum aspecto dentro de casa, ou de algum aspecto fora de casa, ou cuidam da horta, ou cuidam da lavoura, ou cuidam, no caso do casal que tinha a produção de pescados, ou cuidam dos pescados, mas eles estão sempre fazendo alguma coisa que se renova todos os dias, dentro e fora de casa. Então, apesar deles terem rotina, não é uma rotina acomodada, é uma rotina, por exemplo, que gera conversa. Aí é onde a gente chega, por exemplo, eu não converso mais com meu marido, eu não converso mais com a minha esposa. A gente chega dentro de casa, cada um vai para o seu canto e não faz mais nada. Porque não tem uma rotina positiva. Não estão conectados. Não despertam ou não procuram a curiosidade da vida do seu marido ou da sua esposa. Terminam vivendo dentro de uma individualidade. E quando um abandona o barco, o outro abandona também. Isso precisa ficar claro. Quando um abandona o barco, o outro normalmente abandona também. Quando um sobe no barco, o outro tende a subir também. Não sempre, mas tende a subir também, quando a relação vale a pena, tá? Então, observe, são acho que 16 ou 17 características que eu falei aqui que levam os casamentos para além dos 40 ou dos 50 anos de casados. Levam os casamentos para as bodas de ouro. Levam os casamentos para o famoso final feliz. É possível esse final feliz, Marcelo? É possível. Está aqui, ó, o mapa. Está aqui o caminho. Agora eu quero terminar com algumas reflexões para vocês, para que a gente possa concatenar essas ideias de uma forma mais simplificada. Veja só. De forma mais simplificada, o que é que acontecia em todos os casais que chegavam nos 50 anos, ou enfim, que tinham casamentos duradouros? A paz era mais importante do que a guerra. A alegria era mais importante e mais presente do que o medo ou do que a tristeza. A ação era mais presente, mais importante do que a omissão ou do que o comodismo. Isso aqui, essas são conclusões finais importantes demais. Próxima conclusão. Eles não sentem medo de viver. Nenhum deles tem medo de viver. Porque para eles a vida é uma dádiva. Eles não sentem medo de viver. Não importa o que aconteça, não importa em como estejam, não sentem medo de viver, porque a vida é uma dádiva. Em todos os casos, a consciência e o amor prevalecem sobre o ego, o orgulho e a posse. Veja, a consciência e o amor prevalecem sobre o ego, o orgulho e a posse. Outra conclusão final, Marcelo, é o seguinte: embora
a união seja, de alguma forma, tratada, na maioria das vezes, como prioridade diante da individualidade, em nenhum momento essa união invalida a vida pessoal de cada um deles. Em nenhum momento a união invalida a vida pessoal de cada um deles. E por isso, uma outra conclusão, cada um deles consegue se sentir bem na sua própria vida. Veja que lindo isso. Cada um deles consegue se sentir bem dentro da sua vida. E é claro que, por conta disso, eles escolhem ficar. Porque eles conseguem viver a sua vida dentro do seu lugar. E veja como isso parece ser simples e a gente não consegue enxergar isso, tá? Então a união é prioridade, mas não invalida a vida pessoal e todos eles têm consciência do quanto que a sua vida pessoal precisa estar aqui como alicerce da vida do casal. E agora sim, para poder finalizar mesmo, veja só. Em todas essas situações, você consegue perceber que a vida deles foi uma vida de escolhas. Observe que em todas as situações que eu falei aqui, havia uma escolha a ser feita. Havia uma divergência de valores. Ou eu podia escolher a guerra ou escolher a paz. Escolher o ego ou escolher a união. Escolher a mágoa ou escolher seguir. Escolher o amor ou escolher o medo. Consegue perceber? Em todos os momentos, a vida deles nunca deixou de ser uma escolha. E eles fizeram a escolha que efetivamente construía não só a vida pessoal, como também construía a relação. E o que eu quero que você pare para pensar agora é o seguinte: hoje, quais são as escolhas que você está fazendo? Dessas características todas que eu trouxe aqui para você, quais delas você está escolhendo? Quais delas você nem sequer estava enxergando? E quais delas você está sendo conduzida por uma programação que você traz do passado, pelo que você vê nos seus pais, pelo que você vê na cultura hoje, pelo que você recebe da mídia, pelo que você recebe do capitalismo? Quais delas você está escolhendo errado? Quais delas você está escolhendo errado? E que você pode mudar a partir de hoje? O que é que você está priorizando dessas características que eu trouxe hoje para a sua vida de casal? E agora sim, para finalizar de vez, o raciocínio final é o seguinte. Bem simples, curto e grosso. Faça a sua parte, fazendo boas escolhas. O resto não cabe a você. Entrega. Faça a sua parte, fazendo boas escolhas. O resto, entrega. Confia. Seja no destino, seja no universo, seja em Deus. Porque a sua vida é uma dádiva. Não importa o que aconteça. Não importa como você esteja. Porque o que a gente faz aqui na Terra, ou a gente colhe, ou a gente paga. Então, aproveita para colher e deixe que quem tiver que pagar, que pague. Mas faz apenas a sua parte. Se você resumir tudo isso e conseguir colocar isso em prática, você já está fazendo muita coisa, tá? E agora eu quero saber se fez sentido isso para vocês, se ajudou essa aula. Não é uma aula técnica, mas é uma aula de vida. É uma aula de experiência. É uma aula que traz maturidade de vida, que abre os olhos. E se ficou alguma dúvida,
pergunta aqui, para que a gente possa conversar, para que eu possa responder. Mas eu quero saber se valeu essa aula, porque essa aula eu preparei com muito carinho. Essa aula eu preparei com muito carinho, tá? Me diz aí, tô até com o cabelo todo assanhado, me diz aí se essa aula valeu para vocês que estão aqui ao vivo. Quem não veio para essa aula, perdeu. Quem não veio para essa aula, perdeu. Eu disse que essa aula ia ser muito bacana, muito importante. A Leila está dizendo que amou, a Dora está dizendo perfeito. Que ótimo que vocês gostaram. Que ótimo que vocês gostaram. Ficou alguma dúvida? Querem que eu esclareça alguma coisa? Minha sugestão: assiste de novo e vai anotando cada uma dessas características e vai vendo. Estou escolhendo, fazendo uma boa escolha ou estou fazendo uma má escolha? Está construindo ou destruindo? Vai anotando e vai ajustando o que for possível, tá? Nunca mais se preocupando com as escolhas da outra pessoa, apenas com a sua escolha. Ok? Fez sentido para vocês? Se fez, que bom. Fico feliz. Cumpri minha missão aqui hoje, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho para ver se vocês têm pergunta. Você que está assistindo a reprise, meu muito obrigado. A gente se encontra na nossa próxima aula. Para você que está aqui ao vivo, se quiser deixar uma pergunta aí, deixa. Eu vou ficar esperando um pouquinho aí porque tem um delay, tá?